Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Will Santana e hoje nós vamos reagir a Racismo em One Piece parte 2. Bom, eu não fiz a parte 1 porque eu tinha assistido já e eu achei que não ia ter o mesmo impacto de gravar uma parte como eu vou gravar agora, que eu não assisti ainda. Aí vocês vão ver minha reação de verdade. Bom, se você não assistiu a parte 2, eu aconselho que assista se você não assistiu a parte 1, eu aconselho que assista a parte 1, porque é muito legal o vídeo quando espera a parte 1. E é isso aí, vamos lá pro vídeo. 1, 2, 3 e vai! Sabemos, ou deveríamos, que obras audiovisuais costumam utilizar metáforas, simbolismos e analogias para discutir Definiu o mundo One real. Piece. E é claro que em One Falou. Piece isso não seria diferente. Uma das analogias mais fortes e que ganhou bastante reconhecimento no Brasil, principalmente por conta de um vídeo que saiu aqui no canal, é a referente aos tritões. Os tritões basicamente representam um povo explorado, um povo marginalizado, que vem sendo caçado durante todos os anos da existência do mundo de One Piece, que passam por vários e inúmeros episódios de racismo, foram escravizados e menosprezados o tempo inteiro. Os tritões basicamente representam o povo preto do mundo real. Já fizemos esse vídeo aqui que aborda muito essa questão com vários detalhes, explorando principalmente questões históricas que rolaram no nosso mundo e são representadas dentro do universo de One Piece também. Então, este vídeo aqui é basicamente uma continuação espiritual desse outro. Se você não assistiu ainda, corre para assistir. E se você já assistiu, vale rever antes de chegar nesse aqui. One Piece conseguiu construir muito bem a relação entre o povo preto e os homens peixe, e vem reafirmando esse ponto várias e várias vezes ao longo da história, e nesse capítulo rolou isso mais uma vez. Mas o interessante é que, diferentemente da Ilha dos Tritões, que é um arco gigantesco para abordar especificamente isso, esse capítulo discute minúcias, pequenos detalhes, pequenas escolhas de palavras, pequenos termos. Eu ainda tô faltando 10 pequenos... episódios para poder acompanhar domingo a domingo, porque eu sempre deixo acumular One Piece, para poder sempre assistir vários episódios de vez. Aí eu não sei do que ele vai falar, porque eu não leio mangá ainda. Preconceitos enraizados. E como já sabemos a relação desse mundo dos piratas com o nosso, tudo isso fica mais impactante. O capítulo continua a luta de Jinbe, um tritão, lutando contra Hushu, que é basicamente um homem que, depois de ter passado por muitas coisas durante a vida, acabou se tornando integrante do bando dos piratas do Kaido. Hushu não aparenta ser aquele tipo de personagem odioso, aquele personagem criado para nos dar repulsa imediata, aquele que você vê e não consegue tolerar. Ainda nem conheço esse personagem. Não, até pelo contrário. Ele é um personagem até que carismático até certo ponto, que reconhece e entende a força do seu adversário, mas que vai contra por motivos pessoais. Na retomada da luta, ele prontamente elogia a mobilidade do Jinbe. Diz que não sabia que um tritão poderia se mover tão rápido em terra firme. Jinbe diz apenas que não sabe o que responder quanto a isso e que não é aceitável falar algo tão preconceituoso de um tritão. Em seguida, Hushu pede desculpas brevemente e troca de assunto para um outro assunto que ele queria abordar ali. E esses quadros me chamaram muita atenção logo de cara. Primeiro, o Hushu não é aquele tipo de personagem, aquele tipo de vilão odioso, tenebroso, pra você ter nojo. Ele é um cara médio. E essa afirmação dele soa pro Jinbe, basicamente como várias e várias afirmações que a gente escuta no decorrer da vida, em recorrência da nossa pele. Essas questões costumam vir na forma de questionamento do desempenho esportivo, suposição de agressividade, suposição de pobreza, até mesmo em relações a âmbito sexual. Todas aquelas pequenas frases de "Ah, mas você é negro e..." qualquer outra coisa depois disso. E todos esses pontos podem vir da boca de pessoas que não são vilões odiáveis, assim como ele, e passam completamente despercebidas por quem fala, tanto que o Hushu fala isso, troca de assunto, como se nada tivesse natural, acontecido. Mas sabemos ali que o Jinbe ficou bastante ofendido
e que isso afetou diretamente. E como essa frase está diretamente relacionada à mobilidade do Jinbei fora d'água ou dentro d'água, ela me lembrou de um ponto um pouco mais profundo, uma discussão que praticamente inexiste no Brasil, mas que é extremamente grande nos Estados Unidos, por exemplo. Um dos grandes estereótipos que acompanham o povo preto junto com melancia, frango frito ou qualquer outro tipo de coisa é: negros não sabem nadar. Esse estereótipo, até que um pouco antigo, ainda é bastante difundido dentro das terras dos Estados Unidos e afetam a população num nível bem grande, na verdade. Tem um estudo de 2010 que apresenta os dados de que 70% das crianças negras de até 14 anos não sabem nadar, e esse número, por exemplo, para crianças brancas é de 42%, sendo a mortalidade de crianças negras afogadas 3 vezes maior do que as brancas. E isso é basicamente uma das heranças das políticas segregacionistas que surgiram nos Estados Unidos, que isolavam principalmente os clubes de natação e as piscinas públicas. Ou as pessoas negras eram afugentadas ali na base da violência, ou eram segregadas para clubes cada vez menores, que aí não conseguiam habitar esses clubes, e aí os seus pais passaram a nadar, a geração seguinte não nadava também. Então chegamos num efeito borboleta gigantesco que perpetua esse estereótipo de que negros não sabem nadar. É uma história grande para, no final das contas, a gente relacionar com a frase do Rousseau de que tritões não sabem ficar fora da água, não conseguem se movimentar bem fora da água. Se fosse qualquer outro autor, eu acharia que isso foi uma completa coincidência, mas a gente sabe que o Oda é detalhista e estudioso. E a própria revolta do Jinbei em ouvir essa frase deixa bem claro ali que existe um estereótipo gigantesco, forte, que acompanha ele durante a vida inteira e antes dele nascer, e possivelmente vai continuar depois disso. Então o Rousseau vai continuar a sua história, vai continuar a sua dúvida, a sua pergunta para o Jinbei. Ele conta que quando estava preso, basicamente ouvia alguma lenda de que os escravos antigos acreditavam numa figura lendária e blá 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 blá. Dá 1000 detalhes da situação e o Jinbei, sem entender o porquê, o que isso tem a ver com ele, acaba questionando. Daí o Rousseau responde que o Jinbei comandava a tripulação do Sol e que parte da tripulação era formada por ex-escravos. E afinal, a história dos tritões não é uma história de escravidão? Essa frase em específico é muito forte por 2 razões principalmente. A primeira delas, o Oda basicamente grita aos seus leitores mais uma vez para mostrar as intenções da sua escrita e acaba confirmando completamente o nosso primeiro vídeo de racismo em One Piece, que era surgindo de uma ideia, de uma analogia, de uma metáfora. Aqui ele confirma, ao colocar um personagem comum daquele mundo que, na sua visão, na sua cabeça, no que chegou de entendimento a ele, associa diretamente e historicamente tritões à escravidão. E como segundo ponto, temos a própria revolta do Jinbei ao ouvir essa frase. É verdade que parte dos Piratas do Sol foram escravizados e libertos durante algum período da sua vida? É verdade. Mas a história dos tritões é uma história de escravidão? Talvez, numa primeira leitura, num primeiro impacto, pode ser que essa frase não pareça nada demais. Mas indo nem tanto assim a fundo, você consegue perceber o absurdo que ela carrega. Porque ela resume a história de um povo inteiro ao sofrimento, aos abusos que eles passaram e não a quem eles são. Tira a identidade, nega o passado, nega a história, nega os costumes, nega a cultura de todo um povo e os resume a aquele povo lá que foi escravo. Faz com que as cicatrizes e as mazelas de uma dor de um povo inteiro as represente mais do que eles mesmos. Então, numa segunda leitura, até parece mais absurdo uma pessoa falar uma frase dessa, certo? É claramente algo que um vilão maligno falaria. Mas e no nosso mundo? Se você perguntar para uma pessoa média que não acompanha ou não está engajado em discussões de cunho social, seja no mundo inteiro ou até mesmo no Brasil, que tem majoritariamente uma população preta, a resposta vai ser basicamente a mesma, caso a pergunta
seja relacionada ao povo negro. Não vão associar o povo às inúmeras culturas que compunham as várias e várias cidades dos mais variados estados, que então compunham vários e vários países e daí formavam então o tal do continente África. Não vão pensar em todos os produtos culturais que a gente consome desde sempre, que são criações de pessoas pretas. Não vão pensar nas variações que a gente consome desses produtos que foram elitizados apagando e a trazidos história e pra gente roubando numa a outra história versão, das pessoas. porém surgiram também de criações negras. Se você pergunta, vão simplesmente pensar: é aquele povo escravo da África, apagando completamente todo o restante. E mais uma vez, essa pessoa sequer se vê como pregna, muito menos. Que é natural pra elas falar isso. A frase seria exatamente igual à de um vilão de One Piece. Keimito, Hachi no teki wa nani mo hitosarai dake ja ne. Kono shotou ni sumu ningen tachi zein ga teki nano sa. E depois de todos esses momentos, o Jinbe fica apenas mais bravo e continua ouvindo o Rusu tagarelando. Rusu até mesmo questiona o porquê do Jinbe ter ficado tão bravo de repente, sem sequer ter noção da gravidade das palavras que estão saindo da sua boca, porque afinal de contas ele sequer sabe como é estar ali do outro lado. Jinbe não fala mais nada, enquanto a gente pode ver que ele está claramente revoltado, e depois finaliza o adversário na porrada, dizendo que se for fazer presunções generalizadas sobre o passado das pessoas, melhor não vir mal informado. E assim, o capítulo se encerra. 今回の旅で一体何を見た？人間です。 Eu acho que é facilmente um dos melhores capítulos que tivemos de One Piece, dentre todos assim, e olha que os últimos capítulos têm sido todos incríveis. One Piece costuma discutir as questões sociais a longo prazo, utilizando um arco inteiro para nos dar o contexto daquilo, desenvolvendo todo o universo ao redor daquilo, desenvolvendo os personagens vagarosamente para que a gente adentre aquela ideia, para que a gente entenda tudo aquilo, e então nos coloca a questão a ser discutida. Mas aqui foi diferente. Foi menor, mas não menos importante. Foi direto em detalhes que estão relacionados ao racismo e à discriminação no geral, por mais que fosse passar despercebido por muitas pessoas. É um capítulo que aproveita toda a jornada da história, toda a construção de universo e identificação com aqueles personagens para nos colocar mais uma vez frente a novas questões. É como se o Oda olhasse pra gente e falasse: ok, vocês entenderam que a gente está discutindo esse ponto inteiro aqui, certo? Mas ele tem muitos pequenos detalhes, tem muitas pequenas raízes que estão mais profundas do que parecem. Porque o racismo não é apenas a caça e escravidão de tritões mundo afora. Ele ocorre em núcleos menores, em pessoas que às vezes nem têm a intenção de ofender ou de ser racistas, mas que ainda assim o são. Isso nos mostra que essas raízes podem estar em um familiar, em um amigo, em uma pessoa que, em teoria, até mesmo te respeita, mas sequer percebe o quanto pode prejudicar e ferir as pessoas, até mesmo com palavras. O Oda brilha em mostrar aqui, mais uma vez, um universo muito bem construído, reverberações de acontecimentos históricos que geraram estereótipos, que geraram generalizações claramente racistas e que não têm que ser tolerados. Então, no fim, não critiquem a fúria do Jinbe, mas sim quem o deixou zangado. 俺はタイガー。俺が兄貴になったからには安心しろ。お前たちの命は俺の命だ。子分たちは俺が守ってやる。 O vídeo tava incrível, mais uma vez, Oda acertou no roteiro, o jeito que ele é detalhista, e o Guto do canal Quadrinosfera conseguiu pescar isso e fazer um vídeo incrível. E é isso aí, velho. Se você nunca assistiu One Piece, assista, porque toda a história de Oda é bem detalhada, é muito bem feitinha, e você nunca vai se arrepender, eu tenho certeza, você não vai se arrepender. E bom, se você também não vai se arrepender de se inscrever aqui no meu canal, se inscreve aí pra poder me ajudar, e é isso aí, tamo junto, até a próxima e fui!